Os irmãos têm orado a semana inteira. Só você e Deus sabe os propósitos que você tem colocado sobre o altar. Todos nós temos responsabilidades, temos compromissos e, acima de tudo, somos todos os dias, como diz Paulo, entregues ao matadouro como ovelhas por amor do Senhor. Nós temos vivido os dias trabalhosos da igreja na face da terra, e muitas das coisas que faziam parte da nossa identidade como igreja foram perdidas com o tempo. E uma delas é a oração. Muitos hoje já não têm um grupo forte de oração, mas eu glorifico a Deus, porque nesta casa Deus ainda tem trazido para a sua presença um grupo na qual realmente entende o valor da oração. Abra sua Bíblia no tema que foi me dado, Salmo de número 55, e versículo de número 16 em diante. Salmo de número 55, versículo 16 em diante. Quero externar a minha alegria a Deus, irmãos, primeiramente pelo privilégio de estar aqui com os irmãos para servir a Jesus e vos servi-los. Agradeço a Deus pela vida, pela amizade do nosso irmão Nayon, que tem permanecido e perseverado nessa campanha. Que Deus continue abençoando e honrando a sua vida em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Célio, que é presidente do ministério nesta cidade, sua casa, sua família, e a todos os irmãos que estão aqui. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus sonhos e seus projetos, que eles estejam sendo gerados em Deus e se tornarão realidade. Salmos capítulo de número 55, ou Salmo 55, verso 16 em diante, diz assim: Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Assente nessa tarde glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos livros poéticos do Antigo Testamento. Salmos, ele se divide em 4 livros dentro do próprio livro. A sua primeira parte, na sua maioria, foi escrita pelos filhos de Coré. Uma da parte do livro também, em sua maioria, foi escrito por Davi. Uma parte do livro, do terceiro livro, em sua maioria, foi escrito por Asaf, e alguns salmos escritos por Moisés. Os salmos eram usados como cânticos durante uma batalha ou durante a vitória de uma batalha. O povo orava e cantava através do livro de Salmos em Israel. O livro de Salmos, ele fala sobre orações, ele fala sobre momentos nas quais os homens, como Davi, os filhos de Coré, Asaf e Moisés, colocaram a sua alma diante da presença de Deus e receberam sabedoria para escrever as palavras que estão refutadas sobre esse livro. Davi, ele era um homem, um rei em Israel, que até hoje, se você for em Israel, Davi é reconhecido como um grande rei lá nessa nação, porque Davi era um homem na qual realmente buscava sempre aperfeiçoar a sua vida com Deus. Antes que Davi saísse para uma peleja, ele dobrava o seu joelho e pedia a Deus direção. Antes que Davi ele tomasse qualquer decisão em relação ao reino de Israel, ele orava e pedia a Deus direção. Então Davi nos ensina a como guardar o nosso caminho e como ser bem-sucedido diante do mesmo. O próprio Senhor Jesus, se você olhar para a história, o ministério terreno de Jesus, todas as vezes que ele terminava um grande sermão,
ou que ele multiplicava algum tipo de alimento, ou que Jesus, irmãos, pregava uma mensagem de exortação. A Bíblia diz sempre que ele se retirava para os montes à parte para orar, porque a oração é a conexão do homem com Deus. Porque hoje nossa geração tem sofrido em muitas áreas. Porque hoje a nossa geração tem, irmãos, não sido bem sucedido em muitas coisas, porque nós abandonamos, uma grande maioria, a oração. E não ouvimos tanto a voz de Deus. E hoje o planeta, a Terra e até o nosso próprio país está do jeito que está, porque falta os homens pedirem a Deus direção em algumas decisões que vão tomar. Se você olhar para a vida de reis que prosperaram, de governadores que prosperaram na antiguidade descrita pela Bíblia, você vê homens que sempre reconheciam a soberania de Deus e eram bem-sucedidos por causa do reconhecimento de quem Deus era, de quem eles eram. Então hoje a nossa maior dificuldade em prosperar em sonhos, em projetos, em ministério, na nossa vida terrena, é porque a gente busca muito de homens e pouco de Deus. Nós temos mais, irmãos, buscado como seres terrenos do que aperfeiçoado a nossa vida na oração. Esta semana, esta campanha está sendo dirigida para nos trazer, irmãos, a grande prioridade que devemos dar à oração. E muitas das vezes, quando somos escolhidos de Deus, e Deus vê que nós estamos distantes da oração e da sua presença, Ele começa a fechar portas. Ele começa a permitir que passemos por tempestades, porque Deus ama a nossa vida e quer a gente sempre próximo. Então, quando nós estivermos mais próximo do mundo e mais longe de Deus, Deus fecha algumas coisas, Deus permite algumas coisas, Deus permite alguns ventos para que a gente lembre de Deus e de todas as promessas que Ele fez para nós. Deus tem muitas pessoas, irmãos, nas quais Ele poderia ter escolhido, mas escolheu a você e escolheu a mim. E às vezes nós próprios não entendemos porque Deus fez essa escolha. Quantas vezes nós queríamos acertar em algumas áreas e erramos. Quantas vezes queríamos ser em algumas áreas, irmãos, na qual agradar a Deus e desagradamos. E nós nos perguntamos como um dia, ou às vezes eu próprio me pergunto: Pai, por que nos escolheste? Existem tantos melhores do que eu. Mas, irmãos, Deus viu algo dentro do nosso coração que o homem com o olho natural não consegue ver. Deus vê algo dentro de nós mesmos que às vezes nem próprio nós conseguimos enxergar. Mas Davi, ele nos ensina que a única forma de entendermos como purificar o nosso caminho é na oração. Como ter vitória no nosso caminho é orando. Porque Davi se derramava, Davi se humilhava e reconhecia sempre no momento de oração a soberania de Deus e reconhecia sempre a dependência que ele tinha do Senhor. E se você olhar para outros reis, se você olhar para outras lideranças, para outros governadores, fora aqueles que temiam a Deus, você vê reinos em ruína, você vê ministérios sendo destruídos, você vê vidas espirituais sendo destruídas. Por quê? Porque faltou direção de Deus, faltou o homem ajoelhar mais e pedir direção ao Senhor. Quer prosperar, quer ser bem sucedido, quer crescer, quer ver Deus fazer prosperar tudo que está na tua mão. Seja um homem temente e fiel na oração, seja uma pessoa que sempre reconheça a soberania de Deus, irmãos. Não me importa o que a lógica diz, não me importa o que a sociedade pensa, não me importa a opinião do homem. O que importa de verdade é a mão de Deus sustentando a tua história. O que importa de verdade é a mão de Deus estando sobre os teus sonhos. Mas nós precisamos orar, porque se eu não orar, eu não entendo qual é a voz de Deus. Se eu não orar, eu não consigo ter direção para qual decisão tomar na minha vida. Então Deus, Ele precisa que eu me conecte a Ele, para que Ele conecte a minha vida, a sua vida e ao seu propósito. Porque quando Jacó estava num pior momento da sua história, ele viu anjos subindo do céu em uma visão, e ele ouviu a voz de Deus falando com ele, dizendo que era o mesmo Deus dos seus pais, de Abraão e de Isaac. Então Jacó precisou ter um momento de escassez para entender aonde estava a água para a sua história. Então é por isso que em alguns momentos, irmãos,
Eu creio que se Deus está fazendo isso ou falando ao meu coração estas coisas, é porque alguém que está aqui está passando por ventos e tempestades. Existem pessoas que estão aqui me ouvindo, tanto diante dos irmãos, como também quem está em live, que hoje em dia está passando por dificuldades, porque esqueceu um pouco da oração, porque deixou um pouco esse momento no qual eu me ajoelho, deixo para trás diplomas, eu deixo para trás, irmãos, aquilo que eu tenho de conhecimentos humanos, eu deixo para trás a minha influência terrena e começo a entender que o único soberano no momento de oração é o Deus que está ouvindo a minha voz. Então Davi, ele foi bem sucedido, Davi cresceu, e você não vê nenhum rei como ele em Israel, porque foi um homem na qual o próprio Deus disse que era um homem segundo o seu coração. E Davi, irmãos, não foi depois que ele foi gerado que Deus o escolheu. Davi foi gerado por causa do propósito. Então, irmãos, às vezes nós nos decepcionamos com algumas coisas e nós achamos que nós somos projetos falidos, mas quando nós colocamos o nosso joelho no chão e conectamos a nossa vida com Deus, nós entendemos, Deus tem propósito na nossa vida. Nós não somos um projeto falido. Por quê? Porque no Calvário foi pago um alto preço pela tua vida. Você é um projeto de Deus, irmãos. As pessoas, o homem, sempre vão julgar por aquilo que eles olham pela nossa aparência, mas lembra do que ele disse através de Samuel na casa de Jessé: o homem olha para a aparência, mas ele olha para dentro, para o coração. Porque quando, aleluia, Samuel chega na casa de Jessé o belemita, ele acha que Eliabe, pela sua formosura, pela sua estatura, por fazer parte do exército de Saul, ele era o escolhido de Deus. Mas Deus disse para ele: eu não vejo como homem, eu tenho rejeitado Eliabe, porque não olho para a aparência. O menor da casa foi escolhido, porque Davi orava, porque Davi se humilhava, e Davi reconhecia a soberania do Senhor. Sabe como é que você vai crescer e ser escolhido por Deus para um propósito? É quando você entender, assim como eu entendo, somos totalmente dependentes do Senhor. Todas as vezes antes de dormir, precisamos dobrar o joelho e reconhecer que Ele nos sustentou e por isso estamos de pé. Todas as vezes que nós levantarmos da cama com vida, temos que ajoelhar e reconhecer, foi Ele que permitiu mais um dia debaixo do sol. Então, meu irmão, todos os dias o homem precisa reconhecer que é dependente de Deus e que está em um estado de total dependência do Senhor. Porque a nossa geração tem perecido. Agora eu entro no contexto na qual Deus trouxe a minha vida aqui para falar. Porque a nossa geração de jovens tem vivido pouco, e exemplos existem no nosso próprio município. Porque a nossa geração de homens e de mulheres, irmãos, tem tido tantos problemas durante a sua existência neste século, nesse estado e na vida e no momento no qual estamos vivendo. Porque a nossa geração deixou de lado a oração. Porque a necessidade de ser feita uma campanha para trazer o entendimento da igreja, a importância desse momento, para que todos entendam, irmãos, que oração é conexão com Deus. Se eu não oro, eu estou desconectado de Deus. E se eu estou desconectado de Deus, eu vou fazer besteira, eu vou fazer as coisas que não deveriam, porque eu não estou ouvindo a voz de Deus, porque eu estou desconectado da presença de Deus. Oxalá se todos que fazem parte desse ministério, não porque é eu que estou ministrando, poderia ser qualquer outro, Deus usa quem está na brecha, na posição. Oxalá que todos estivessem aqui para entender a importância desse momento, irmãos. Esse momento não é promovido para que a vida do irmão Nayon seja aqui promovida. Esse momento não é promovido para que o pastor da igreja seja glorificado, não, irmãos. Esse momento de oração é promovido para o bem-estar das pessoas que chegam aqui. Porque todas as vezes que nós vivemos de oração, nós estamos construindo uma vida com Deus. E se nós construímos uma vida com Deus, nós temos saúde espiritual. E se você tem saúde espiritual e paz com Deus, todo o resto é detalhe e começa a se encaixar segundo a graça de Deus. Mas quando eu não tenho, irmãos, uma vida espiritual saudável, quando eu não tenho conexão com Deus, todas as outras áreas ficam turbadas.
todas as outras áreas começam a dar errado. Sabe por quê? Porque o equilíbrio para tudo é Deus. O equilíbrio para a minha existência é Deus. O equilíbrio para os meus projetos é Deus. E se o eixo do equilíbrio, Deus, for retirado de cena, todo o resto vai começar a dar errado. Mas qual é o nosso maior erro também hoje? É ir atrás só quando o negócio começa a apertar. Quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão fluindo, nós esquecemos do propósito, abandonamos a casa, abandonamos a presença. Aí quando o negócio aperta, a gente volta. Irmãos, é constância. Hoje a maior dificuldade que nós temos não é entrar na presença, é permanecer. Hoje, irmãos, permanência, resiliência é a maior dificuldade que nós temos. Mas, irmãos, permaneça, resista, não abandone o barco, não largue a cruz, não saia daqui, não saia da posição, ou somente busque quando as coisas começarem a fechar. Não podemos buscar a Deus só na tempestade, mas quando tivermos da bonança, temos que lembrar também de Deus. Temos que entender, irmãos, como eu estou dizendo aqui aos irmãos, antes eu não entendia estas coisas, mas hoje eu entendo. Deus é o equilíbrio para tudo. Mas se nós estivermos longe de Deus, nossa vida fica desequilibrada. Ficamos sem direção. Sofremos, choramos, pagamos preço, coisas se fecham, coisas começam a dar errado. Por quê? Porque abandonamos as coisas de Deus. E Deus, Ele sempre vai permitir que nós perdemos coisas, para que Ele não perca a nossa vida. Porque Deus prefere que portas se fecham e nós estejamos aqui, do que portas estejam abertas e nós longe da sua presença. Porque para Deus o que importa é a nossa alma, irmãos. Para Deus não importa aquilo que na terra é valorizado. Aqui embaixo existe um sistema que valoriza influência, conhecimento, aquilo que é físico, aquilo que é da terra. Deus não. Deus valoriza a alma do ser humano. Deus valoriza um coração sincero, reto, temente ao Senhor. Era por isso que Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele pecou e desagradou a Deus, ele escreve o Salmo 51 se humilhando e orando. E ele diz ao Senhor: não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença. E Davi até diz: retira trono, retira coroa, influência, riqueza, só não retiras de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Então, irmãos, a oração nos ajuda a entender tantas coisas. Eu tenho certeza que os irmãos que sempre estão aqui em constância nesta oração, hoje tem uma visão melhor das coisas da vida e de algumas áreas da sua existência. Assim como eu, quando comecei a ter uma vida com Deus em relação à oração, comecei a ter uma nova visão sobre as coisas dessa terra. E muitas das vezes nós próprios, por falta de visão, trocamos a intimidade por um momento aí fora. É melhor ter um relacionamento com Deus do que ter um relacionamento com o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E, irmãos, é melhor nós vivermos no anonimato aí fora, mas termos o nosso nome escrito no livro da vida, do que vivermos como pessoas muito conhecidas da terra e o céu não conhecer o nosso nome. Então não te preocupe com influência terrena, não te preocupe com sucesso terreno. Sucesso de verdade é aquilo que Estevão teve na sua existência. Sucesso é aquilo que Estevão viu. Ele viu os céus abertos e o Filho de Deus que estava sentado à destra do Pai. Isso é sucesso. Isso realmente é completar a carreira, como Paulo disse que ele completou a carreira. Viveu na terra em prisões, não foi tão conhecido quanto homens, mas quando ele terminou a carreira no céu, estava guardado para ele a coroa de vida eterna. Da mesma forma aqui embaixo, não te importa, irmãos, com influência, não perca tempo acumulando tesouros da terra, mas tenha uma vida espiritual saudável, tenha relacionamento com Deus.
Teu relacionamento com Deus determinará futuro de crescimento. Teu relacionamento com Deus vai determinar para você uma vida realmente bem sucedida. Quando você tem um relacionamento com Deus, todo o resto Deus cuida. Quando você tem um relacionamento com Deus, Deus cuida de ministério, Deus cuida da família, Deus cuida de causas impossíveis. Deus continua sempre no controle, mas Ele precisa que o ser humano tenha o quê? Relacionamento com Ele. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós nos relacionamos mais lá fora com o homem do que com Deus, e por isso sofremos e pagamos preço. Nós precisamos entender: Deus está nos chamando para um nível maior. Deus está nos chamando para um nível espiritual melhor. Não é, irmãos, aqui trazendo alguma frase de julgamento, mas nós precisamos entender a necessidade da nossa alma e do nosso espírito de estar conectado com Deus. Porque assim como o nosso corpo físico precisa de alimento para crescer, para ter proteína, para ter vitamina sobre ele, da mesma forma a nossa alma e nosso espírito precisa de oração, precisa de palavra, precisa congregar, precisa ser consagrado para Deus. Mas se eu não tiver esses atributos, as coisas vão dar errada. Eu não vou conseguir ser bem sucedido. Eu não vou conseguir a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E eu vou perguntar-me às vezes para Deus, tendo recurso, tendo influência, e vou perguntar, não tendo Deus tão próximo: Pai, por que eu tenho aquilo que eu achava que precisava e não me sinto completo? Porque o que completa o homem não é dinheiro, não é influência, não é fama. O que completa o homem é a presença de Deus. O que completa o homem é a presença do Espírito. Porque se você olhar para Davi no contexto de Samuel, quando ele assume o reinado de Israel, a primeira coisa que ele faz não é saber como estava o caixa de Israel, não é buscar influência terrena. A coisa que Davi faz é ir na casa de Obed-edom, onde estava a arca da aliança, para trazer a presença para perto do seu ministério. A presença de Deus faz prosperar o nosso caminho. A presença de Deus faz prosperar a nossa vida. A presença de Deus é o preenchimento para a tua alma, para o teu coração, para o teu ser. É a presença, essa sim traz para você todo o encaixe necessário. Sabe por que Davi, ele diz que se inclinaria pela manhã, pela tarde, pelo meio-dia? Porque ele estava sendo afligido pelos seus inimigos. E Davi sabia que se ele estava sendo afligido, a única ou a melhor decisão a ser tomada era colocar tudo diante do Senhor. Todas as vezes que os grandes homens de Deus foram afligidos por devadeios, por tempestades, por lutas, eles conectaram a sua vida com Deus e foram sustentados. Quem não lembra de Elias debaixo do zimbro, foi ameaçado por Jezabel e queria jogar o balde e largar tudo. Mas de repente, quando ele ora debaixo do zimbro, e ele descansa porque estava cansado do caminho, porque caminhou um dia até Horebe, ele vê um anjo trazendo para ele pão e água e dizendo: come e bebe, porque ainda muito comprido te será o caminho. Então, quando nós oramos, irmãos, nós somos guiados por Deus para o decorrer da nossa vida. Então, quando Elias achava que era o final para ele, Deus deu pão e água, o sustentou, o levantou e mandou fazer algo pela sua obra. Então eu não sei qual é a fase que você está vivendo, eu não sei qual é a tempestade que se levantou, mas quem de verdade veio aqui para ouvir a voz de Deus, eu estou te dizendo, segundo a graça do Senhor, Deus está falando. Deus te trouxe e permitiu algumas coisas. Deus está falando com alguém, não sou eu. Deus está falando. Deus permitiu algumas coisas por esses tempos, para que você voltasse para os pés da cruz. Deus fechou algumas portas para que você voltasse para perto. Você foi chamado e escolhido desde o ventre da sua mãe, não para ser na terra um homem bem sucedido, mas para ser no céu um instrumento na sua mão. O mundo oferece prazeres temporários, mas diante da presença do Senhor você tem alegria eterna, você tem a paz que excede todo entendimento. Já é tempo de lá abandonar aquilo que o mundo oferece, rapaz. Já é tempo de deixar para trás
trás, mulher de Deus, aquilo que já não mais traz para você crescimento. Nós estamos aqui, não estamos brincando. Nós estamos aqui falando da guerra que existe entre carne e espírito. E você não vai vencer sem orar. Você não vai ter força sem orar. Você não vai conseguir chegar do outro lado se não orar. Então entenda a importância da oração. Entenda a importância de se conectar com Deus, para que você consiga vencer as tempestades. É um tempo na igreja se levantar de novo com o propósito de oração. E eu creio que desta casa, segundo o vosso propósito, Deus vos honrará em tudo aquilo que vocês fizerem. Cada sonho, cada projeto será real segundo a vossa fidelidade na oração. Deus tem sustentado esse ministério. Deus tem dado crescimento a esse ministério, irmão Maio, porque ainda existem joelhos dobrados aqui. Se não existissem joelhos dobrados, não existia vida espiritual saudável, não existia igreja em crescimento, não existia vidas que estavam de pé. Por causa da tua oração, Deus sustenta a tua casa. Por causa da tua oração, Deus dá livramento para alguém da tua família. Por causa da tua oração, Deus abre portas que estavam fechadas. Por causa da tua oração, Deus faz coisas que o homem acreditava que não podiam acontecer. Por causa da tua oração, diz o Senhor, Deus está se movimentando em algumas áreas e está começando a fazer você ter equilíbrio. E Deus está dizendo àqueles que me ouvem: você precisa orar, você precisa ouvir a voz do Senhor, você precisa se conectar com Deus. Já não é mais tempo de se conectar com aquilo que a terra oferece. É tempo de ouvir a voz do Senhor para ti e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis descanso para a vossa alma. É tempo da igreja ter a sua vida avivada, colocada sobre o altar. É tempo de nós vivermos uma vida espiritual com Deus. É tempo de sermos restaurados do nosso estado de mornidão para um estado no qual Deus se agrada, Deus é glorificado. Você permanecerá de pé, você será bem sucedido, você terá descanso para a tua alma, você terá alegria completa, você terá direção. Mas ore e entenda, Ele é soberano, eu sou dependente, eu sou criatura, só Ele é criador, eu sou pó e Ele é o dono da seara, Ele é o dono da obra. É tempo de abrirmos os nossos olhos, é tempo de nos levantarmos, é tempo de deixarmos para trás o embaraço e todo o pecado e seguirmos para a carreira na qual Ele propôs para nós. Nós somos os atletas que estamos na nossa existência. Nós não podemos parar, porque como Neemias, não podemos descer de cima do muro. Estamos em uma grande obra. Sambalate e Tobias vai tentar te parar, vai tentar te matar, mas se foi Deus que te chamou, Neemias, Ele sustentará teu ministério, Ele sustentará tua casa, Ele sustentará tua vida. Você não vai perecer, você não vai morrer. Por quê? Porque Deus é aquele que te chamou, Deus é aquele que te escolheu, Deus é aquele que te remiu. E Deus está dizendo: você é meu, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Você é projeto de Deus. Não se entrega ao mundo, não se entrega a sua alma à vaidade, mas viva segundo a graça de Deus, viva com propósito de oração, e você será bem sucedido em toda a sua existência. Precisamos vencer, precisamos vencer. O nosso homem exterior está se corrompe a cada dia. Paulo disse: ainda que meu homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. É tempo de buscar intimidade e geração do Senhor. É tempo de buscar intimidade com o céu. Chega de buscarmos tantas coisas humanas. Estamos muito preocupados com ter estabilidade financeira. Estamos tão preocupados com ter grandes diplomas sobre a nossa vida. Estamos tão preocupados em montar um trabalho bem sucedido. Isso, não estou dizendo que não é importante, mas tua prioridade tem que ser a presença de Deus. Tua prioridade tem que ser as coisas de Deus. Porque se nós dermos prioridades às coisas da terra, nós vamos sofrer e nós vamos chorar. Nós precisamos voltar ao ato da oração.
Isso aqui não foi soprado pelo coração do homem. Isso aqui não foi soprado pela mão do homem. Esse momento aqui de oração é um momento de fortalecimento para a tua alma. Aqui você consegue o combustível para caminhar na oração. Você que me ouve na live e parou, estacionou, largou, abandonou, volte ao primeiro amor. Lembra de onde caíste e arrependa-te e volta às primeiras obras. Quando não virei até ti e tirarei teu castiçal do teu medo, aleluia, do teu meio. Da mesma forma que Deus disse à igreja de Filadélfia, eu digo aos irmãos aqui, através desse momento de oração, mesmo sendo um grupo pequeno, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, e assim como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da aflição que virá sobre o mundo, e mostrarei a todos que te amo, diz o Senhor. Deus está no controle desta obra. Deus está no controle de vidas que estão aqui, mas a cada dia tenha mais e mais compromisso. Não abandone o barco, não viva um momento, mas tenha um relacionamento. Não venha só uma semana, mas tenha constância. Ajude aqueles que estão à frente dessa obra. Não pare, não retroceda, não estacione. Volte, 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 volte sempre. Perca aquilo que o mundo oferece, mas ganhe aquilo que Deus tem para você. Tenha intimidade, tenha a cada dia de Deus a presença, e Deus te capacitará para falar, Deus te capacitará para entrar, e Deus te capacitará para sair. Você será um homem que terá sabedoria para falar. Você terá a cada dia resiliência e insistência em algumas áreas das quais, pela lógica, você já teria parado. É tempo de renovação espiritual. Hoje Deus está renovando a aliança da oração. Hoje Deus está renovando como águias as nossas forças. Pessoas chegaram aqui cansadas, vocês sairão com vigor, vocês sairão com força. Não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, é tempo de avançar. E a nossa maior arma, a oração, a oração, a oração, a oração. Viva segundo a oração e você crescerá. Te levante do teu estado de mornidão espiritual, ore, consagre, se separe, abandone o mundo, abandone os convites, abandone aquilo que não vem de Deus, que não edifica a tua vida, para que você possa crescer, para que você possa amadurecer. Deus tem projeto, Deus tem algo para a tua vida, mas precisamos ouvir a voz de Deus para que possamos chegar no lugar aonde Deus chamou a gente para estar. Levanta-te, levanta-te, e Cristo te esclarecerá. É tempo de voltar às primeiras obras, é tempo de voltar à oração, é tempo de voltar a examinar as escrituras sagradas, é tempo de ser um povo que clama, que busca, se humilha, que desce, que ouve a voz de Deus, que cresce de forma espiritual e tem abstância e combustível para permanecer diante daquilo que aconteça. Então a cada dia lembre, a oração é a chave da tua vitória, a oração é a chave para a tua cura, a oração é a chave que vai abrir as portas que estão trancadas, porque a única chave que abre todas as portas é a oração. Porque quando Paulo e Silas estavam presos, eles começaram a orar e cantar, todas as portas dos cárceres foram abertas, porque a oração é a chave. Então nesse momento, entenda a importância da oração. Seja levantado pelo propósito de Deus e viva de verdade uma vida na qual Deus é o centro da sua existência, e você terá um futuro bem sucedido. Isso fará diferença, a oração, na tua casa, na tua família e na tua vida. Levante as suas mãos, vamos orar nesse momento. Deus de misericórdia, Deus de graça, ai querido, nós estamos aqui em tua presença para te servir. Aqueles que de verdade vieram aqui para ouvir uma palavra da tua parte, Senhor, vão sair daqui abastecidos. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, e não queremos viver como a maioria da nossa geração longe da tua presença.
Nós queremos ouvir a tua voz. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, segundo a autorização do céu, eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as vidas que aqui estão, Pai, ouvirão a tua voz, ouvirão teu chamado. Fique de prontidão, porque Deus vai falar com você no íntimo, no oculto, no escondido. Eu não sei qual é a área, mas Deus vai falar com algumas pessoas aqui. Mas quando você tiver no momento de oração, Deus vai falar algumas coisas que você precisa ouvir. O próprio Deus vai ministrar ao teu coração. Você vai ouvir uma voz e vai pensar que é a tua consciência, mas é Deus falando com você. Deus precisa que a igreja se movimente em relação à obra que Ele entregou na nossa mão. E só através da oração nós vamos conseguir chegar. Então se conecte ao Senhor e ouça a voz de Deus. Dobre o teu joelho e você vai ouvir a voz de Deus falando com você e te trazendo a direção que você precisa. Pai, mais um momento, mais uma semana foi concluída aqui. Cada projeto, cada sonho, cada ministério, cada oração que o altar recolheu, que seja respondida segundo o teu tempo. E que este povo, que esta igreja receba cada dia fogo sobre o seu coração. Para que entendam, irmãos, cada dia, assim como Deus faz nos entender, nós temos que apresentar um culto ao Senhor todas as vezes que estamos na tua presença. Pai querido, cada vida, cada ministério, cada instituição que está aqui, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa cuidar de cada um e dê direção em tudo, em nome de Jesus.